começando. Eu sou a Isa Matos do Marketing. Eduardo Garcia, consultor de franquias. E hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, Alessandra Antonielli. Uma salva de palmas para ela. Obrigada pelo convite. A nova franqueada de São Paulo, Zona Leste. E Alessandra, conta pra gente como que você conheceu a Dona RH. Então, eu estava procurando já para empreender, né? E aí, sobre desenvolvimento, que eu faço já um trabalho no LinkedIn de desenvolvimento de pessoas, e procurando uma franquia. E aí eu me identifiquei muito com os propósitos, com a missão e com a visão da Adonai, né? Não foi uma escolha só pensando em negócio, mas pensando em princípios, né? E eu encontrei isso na Adonai. Então, esse foi o principal motivo da minha escolha. E acho que um ponto importante, eu já tinha atuado numa franqueadora antes, então eu vi que o processo é muito bem estruturado. É uma franqueadora que tem uma estrutura para o franqueado. Então, me senti muito segura de tomar essa decisão. Isso é crucial, né? Você ter essa segurança. Porque é um negócio, é algo novo, é algo que não é certeiro, é um modelo de negócio para você aplicar, né? Replicar. Sim. E você veio do mundo CLT. Sim. Você era funcionária. Sim, 22 anos trabalhando, foi a minha última experiência numa franqueadora. Então, eu sei que a gente tem um modelo de negócio, né? Mas que tem muito mais chance de dar certo por conta de que ele já foi provado, já foi estruturado, validado, né? Mas 22 anos como CLT, mas eu sempre tive mentalidade de dono. Ah, legal. Porque é uma coisa até que eu falava para os profissionais que atuavam comigo, também como CLT. Não é porque você é funcionário que você tem que ter mentalidade de não expandir. Eu concordo plenamente. De se desenvolver, né? Então, eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com o RH, porque é isso. Não, ser CLT, existe CLT que tem mentalidade mesmo de CLT, e eu não tinha essa mentalidade. Eu sempre tive essa mentalidade de expansão, de ser dona do meu próprio negócio. Inclusive, lá eu recebi algumas propostas para ir para a área comercial. Então, era algo que eu já vinha pensando, né, amadurecendo, por conta do meu perfil mesmo, né? Sim, que você é um perfil de uma pessoa comunicativa, Sim. uma pessoa criativa. Empreendedora, né? Você já tinha uma mentalidade, Sim. que já queria ter algo seu. Né? E qual que foi o start para você falar assim, não, chegou a hora? O que aconteceu na sua vida? Teve algo da sua vida particular, algo da sua vida profissional, familiar? O que gatilhou você de tomar a decisão? Olha, teve um momento em 2019, a minha irmã, ela trabalhava numa multinacional, né, há muitos anos, 28 anos, e ela foi desligada. E ela ficou sem chão, porque ela não tinha essa mentalidade de dona, né? E logo em seguida veio a Covid, ela teve Covid e faleceu aos 49 anos. Nossa. Caramba. E quando isso aconteceu, eu falei, eu não quero isso para mim, porque eu acho que foi ela estava tão fragilizada emocionalmente, porque às vezes quando você fica muito tempo dentro de uma empresa, você se sente parte daquilo. E na verdade a gente tem que se sentir parte para o negócio crescer, mas não que aquilo é ad eterno para você. Então isso começou a gritar dentro de mim de que eu tinha que ter um negócio meu e não só fazer parte, né? E lá dentro mesmo eu tentei ir para a área comercial algumas vezes. Recebi convites da área comercial, mas quando você está muito... o teu papel como CLT, às vezes existe uma dificuldade dessa liberação, quando se trata de uma franquia. Então, eu falei, não, eu vou ter que empreender, E aí o start foi isso, essa questão de você não estar preso, né, de você ter o seu negócio, de você trabalhar para você, de você empreender e ter melhores resultados. E eu via que os franqueados tinham muito, não só resultados financeiros, mas a questão do propósito mesmo, né, que é algo que me chamou muita atenção aqui. Porque o dinheiro é consequência, né? O seu lucro, o seu faturamento é consequência do que você está fazendo. Então, essa questão de mentalidade é muito importante, porque às vezes você passa pela mesma situação, às vezes o que a sua irmã passou, o que alguém passou, só que a mentalidade é o que muda, é a chave de tudo.
Então, essa visão de empreender é muito dessa permissão, de se permitir empreender e sair da sua zona de conforto. E uma outra coisa importante, só para... Eu fiquei 32 anos, né, no mercado, né, de atuação. E desde quando eu fui para o mercado de trabalho, a gente escuta dizer que o mercado, ele vai cada vez... O mercado CLT, o trabalho CLT vai cada vez se mais restringindo. E que as pessoas têm que pensar em outras formas de trabalho, em outras formas de empreender. Então, eu vejo muita oportunidade como empreendedora, né? E o propósito mesmo de ajudar pessoas no seu primeiro trabalho, né? Que eu acho que é a nossa função aqui, Total. né? A administração de estágio, de você é o carro-chefe. Você vai lidar com sonhos, né? Todos nós já passamos por isso, de buscar o primeiro trabalho, e a gente ajuda pessoas, né, a conseguir esse primeiro trabalho, realizar esse sonho, ajuda empresários a resolver os seus problemas, né, em soluções para contratação. Então, vai muito além de dinheiro, vai muito além, é propósito mesmo, de aquilo que eu sempre falo, eu nunca vendi nada, mas eu sempre resolvi problemas, sempre solucionei os problemas das pessoas. Essa é a verdadeira venda. Com certeza. E o legal é que você você ficou 22 anos numa empresa. Qual que era o segmento dessa empresa? Era seguro de vida. Seguro de vida. E aí você adquiriu uma franquia da área de RH, É de isso. recursos humanos, né? O que você falou do propósito, tudo, né? Mas você deve ter visto outras opções também de franquias no mercado, mas o que te condicionou exatamente para uma franquia de RH? Eu sou pedagoga de formação, a minha primeira formação é pedagogia. Então, essa questão do desenvolvimento sempre foi muito importante para mim. Eu já faço um trabalho de mentoria no RH, né, no LinkedIn, de preparar pessoas para vaga, né? Então, especialista em LinkedIn, como que a pessoa busca as melhores vagas. Então, RH, desenvolvimento, sempre foi a minha praia, né? Então, sempre gostei disso. E tinha que ser RH. Eu vi 4 empresas de RH e decidi pela Adonai, por conta dos propósitos. Com certeza, isso é muito importante também, porque isso vai estar na sua rotina, no seu negócio, na sua vida. Então você precisa ter essa convicção de que, caramba, está alinhado com o meu propósito, porque se não está, não faz sentido você estar nesse ambiente. E a partir do momento que você gosta, não é trabalhar. Não é. Aliás, é uma frase do Confúcio que eu falo, né? Uhum. Quem se diverte trabalhando, não trabalha nunca, né? Então, eu vejo, a gente se diverte quando a gente vê que a gente está solucionando os problemas para os clientes, né? Gestão do negócio, que também é uma coisa que está total na nossa mão quando a gente fala em contratação. Às vezes, o dono, o empresário lá do pequeno e médio empresa, ele está lá, ele não consegue sair para expandir o negócio dele, porque ele não tem a pessoa certa, ele não tem uma equipe certa para atuar. E a gente que tem esse diferencial de não só buscar os profissionais, mas os melhores, porque a gente tem testes, né, que trazem o perfil comportamental desses profissionais. Então, a gente está colocando, não só resolvendo a questão da vaga, mas a gente está colocando a pessoa certa para ele. A produtividade como um todo. Exatamente. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, né, da Adonai, que também contribuiu para a minha decisão. Existiam outras empresas no mercado que também ofereciam serviço, mas nenhuma delas pensando somente na questão... pensava somente na questão da resolução da vaga, ou fornecer a vaga. Aqui não, a gente quer a pessoa certa para a vaga certa. Até porque a gente entende que, assim, a Adonai RH, nós nos dizemos como especialistas em pessoas. Esse é o nosso foco, né? E esse é o nosso intuito, é o nosso propósito de vida. Nós somos especialistas em pessoas para recrutar, para capacitar, para solucionar o problema que as empresas têm na parte de recrutamento. E os empresários, eles não precisam ser profissionais em recrutamento. Só que às vezes eles sofrem com isso. Porque eles não são especialistas, eles não são dedicados em identificar perfil comportamental e colocar pessoas para trabalhar. Uma coisa é você saber fazer o que você faz. Né? Uma empresa de doce, uma fábrica, uma farmácia, enfim, ela é especialista no que ela faz. Não significa que tem que ser especialista em pessoas. Não. E é esse o gancho que a Adonai RH fornece. Nós chegamos para as empresas como um solucionador de problemas na parte de pessoas. Né? Que é o que a gente mais entende. Com certeza. Tá falando sobre gestão de tempo. O empresário, vendo hoje,
de um segmento alimentício, o foco dele é em outras questões, não é em contratação. Exato. Sim, Então a sim. gente está aqui para facilitar mesmo Sim. essa gestão de tempo de, olha, tá aqui para resolver. Um empresário às vezes posta uma vaga e não tem resultado. Nós fomos, né, ao decorrer da semana em visitas também, Sim. daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a gente viu empresários falando, caramba, postei uma vaga, mas não tive retorno, nenhum candidato entrou em contato. Mas por que isso acontece? Porque não tem o suporte que a empresa fornece. Então, assim, Sim. aqui a gente tem equipe capacitada, Canais, que está, né, de acesso. exato, canal de comunicação, sistemas e todo esse processo, esse foco, essa gestão de tempo voltada para a contratação. Então, a gente não tem outras tarefas, Sim. né, outros focos. A gente tem o como fazer, né? Que é o know-how. Exato. Né, de Exato. ser especialista em pessoas, de olhar e ver, porque quando o empresário que não conhece de pessoas, principalmente quando a gente está falando de micro e médio empresário, né, de pequenas e médias empresas, né, que é o nosso público-alvo, eles acham, eu quero alguém para a área de vendas, então eu vou pegar alguém que tenha vendido ou que tenha experiência com aquilo. E aí ele não se preocupa com o perfil comportamental. Ele contrata, né, pela parte técnica, mas o que vai fazer ele tomar uma decisão de não ficar com aquela pessoa, ou a própria pessoa saindo, né, é o não ter o perfil comportamental ideal para aquilo. Exato. Então, e isso é uma coisa que a gente traz, eu acho que é o grande plus da Donai, a gente ter essa análise do perfil correto para a vaga, Sim. não só a parte técnica. Até porque a gente não contrata, na verdade, algumas empresas têm esse padrão de contratar pelo currículo e demitir pelo comportamento. Pelo comportamento. Então tem que ser ao contrário. A partir do momento que você vai demitir por comportamento, pelo comportamento, você também precisa realizar uma contratação eficaz e com comportamento. Você contrata pelo comportamento e demite pelo comportamento. Esse é o processo. Porque hoje, se você parar para pensar, né, as pessoas elas têm o que nós falamos de hard skills, soft skills, né? Hard skills são as habilidades técnicas que ela tem, o conhecimento daquilo que ela sabe fazer, e o soft skills é o comportamento da pessoa, né? Então hoje é muito mais fácil você ensinar um hard skill, uma habilidade técnica, um conhecimento, do que você ensinar comportamento. Sim. Você imagina uma pessoa que foi moldada desde a sua infância até entrar no mercado de trabalho, de repente entra numa empresa e a empresa tem que moldar comportamento? Não faz sentido. Então, por isso que tem muitas desavenças, né, e muitas demissões, porque é a falta do conhecimento do dono perante o seu próprio comportamento, né, a falta do autoconhecimento, e dele saber lidar com os seus funcionários, não com a parte técnica, porque a parte técnica vai ser ensinada, mas ele tem que saber lidar com cada comportamento de cada pessoa com que ele está trabalhando, com as atividades que aquela pessoa vai fazer e saber se aquela pessoa está dentro das atividades mais propícias para ela fazer. Sim, exatamente. Por exemplo, o perfil comportamental de uma pessoa comunicativa. Às vezes ela tende a ser uma pessoa que não se atenta aos detalhes, igual um perfil comportamental de uma pessoa mais estável, que gosta de planejar. Mais analítica, né? Exatamente. Então, se você coloca uma pessoa que não é comunicativa, por exemplo, para vendas, é um pouco difícil. Não é impossível, mas é difícil. E assim, você precisa lapidar e entender essa questão, porque às vezes o empresário se frustra, né? Com a expectativa de, caramba, não consigo ninguém para essa vaga. Não é essa questão, às vezes é o perfil comportamental. E a própria pessoa que está sendo contratada, né? Às vezes ela tem uma referência na família, por exemplo, e ela acha que ela também tem que seguir a mesma referência. Ah, meu pai era vendedor, um exemplo, então eu tenho que ser vendedor. Só que às vezes ele não tem a aptidão, mas ele se candidata para vagas de venda. E uma hora ele vai achar alguém que contrata. Com certeza. Só que aí ele entra na empresa, o que acontece? Ele também se frustra. Porque ele vê que não está dando resultado, ele vê que os outros conseguem e ele não consegue, que na verdade ele só precisa de uma recolocação, de uma orientação. Né? Então olha só a importância que hoje nós temos no mercado, né? Uma coisa que a gente pode falar agora sobre o impacto social da Donai RH, porque a gente está tanto ajudando empresários a terem uma mentalidade um pouco diferente sobre a parte de contratação e também recolocando e colocando pessoas na função certa. Sim. Ou na função que pelo menos ela pode ter a tendência de dar mais resultados e de se frustrar menos. E de gostar mais de gostar trabalhar. mais. Sim, sim. Então, o que você acha dessa questão desse impacto social da Donai RH? Eu acho que sim, principalmente a questão do primeiro emprego, no nosso programa de estágio, né? De administração de estágio, eu acho que isso é uma tremenda sacada, essa que é a verdade, porque a gente está inserindo
no mercado, pessoas novas, sem vícios, né, de trabalho. Com as bagagens. Então, as bagagens, né, que às vezes acabam atrapalhando, né? Então, e a oportunidade de desenvolver e de realizar sonhos, né? Porque eu já falei isso aqui hoje, não quero ser repetitiva, mas a gente já passou por isso. E a gente sabe quanto é difícil o primeiro emprego. Porque você não tem experiência, E aí, quando você tem uma empresa como a Adonai por trás, preparando essas pessoas, fazendo os testes, né, para encontrar o melhor perfil comportamental, conversando com os empresários, inserindo essa pessoa para apresentando, ofertando essa pessoa para o empresário, a gente está fazendo um impacto muito grande na sociedade, né? E a gente está cumprindo o nosso propósito, com certeza. É uma proporção que a gente acaba não se atentando, né? Que existe uma proporção muito grande, porque quantas empresas não fecham, não estão fechando, ou já fecharam, ou pensam em fechar o seu negócio por não ter uma contratação, por ter falta de colaboradores, por ter uma contratação errônea, por vários motivos, vários fatores que acabam desencadeando isso. Mas, se parar para analisar do impacto, a gente consegue ajudar uma empresa a se reerguer, a se reestruturar. Sim. E às vezes também até colocar em prática os projetos, por exemplo, de expansão de empresas que precisam desse suporte para crescer gradativamente, para abrir uma franquia, para crescer no mercado de trabalho. Então, esse é o impacto geral, que se for para analisar mesmo, a gente fica, caramba, o quão importante é a gente dividir, né? Dividir. Isa, tem um outro ponto muito importante, a gente pensar em gestão do negócio, né? Do micro e pequeno e médio empresário. Às vezes ele não contrata alguém, porque a gente sabe que a carga tributária para CLT é grande, né? Sim. Um funcionário ele sai muito caro para a empresa, né? Os encargos trabalhistas. Então, quando a gente oferece para o empresário uma vaga de estágio, ele está tendo algo que, se a gente for falar baixo custo, e ele está conseguindo gerir o negócio dele para expandir. Então, ele tem uma pessoa ali que vai começar com todo o gás, com o jeito da empresa dele, né? Porque vem, como eu já disse, sem vícios, né? De empregos anteriores, né? E ele vai conseguir expandir. E no futuro, se o negócio crescendo, ele pode contratar, efetivar aquela pessoa, né? Aquele profissional. Então, eu acho que vai muito além só da gente realizar o sonho do primeiro emprego. É uma questão de gestão do negócio, né? Para o empresário é muito bom e às vezes ele não sabe que ele tem essa possibilidade, né? Fazendo as visitas essa semana, né? com o grupo comercial mesmo, a gente viu vários empresários encantados porque eles não sabiam. Porque quando se fala de estágio, e aí, né? Eles acham, como que eu vou contratar numa loja um estagiário que está fazendo engenharia? Não, existe o estagiário do ensino médio, né? Então, para uma loja, para uma lanchonete, para uma padaria, ele vai ter o primeiro emprego dele e ele vai ajudar esse empresário. Então, assim, às vezes falta esse conhecimento, que esse também é o nosso impacto na sociedade. Exato. A gente levar essa informação que muitos pequenos e médios empresários não sabem, que existe essa mão de obra que não precisa necessariamente estar cursando uma faculdade, né? A gente também tem essa possibilidade, né? Para quem quer, mas o estagiário do ensino médio, ele resolve muitos problemas para o pequeno e médio empresário. Essa questão de conhecimento, né? Porque existem 3 segmentos de estágio: ensino médio, técnico e superior. Então, a empresa pode escolher de acordo com o segmento também do que ela precisa. Exato. E, às vezes, o empresário não tem conhecimento de que precisa de alguém mais empenhado em saber sobre o ramo que ele atua, em uma faculdade, por exemplo, um curso técnico, quem trabalha com cozinha. Nessa semana do treinamento, nós fomos em uma visita com o ramo alimentício, acompanhei as meninas para gravação de marketing. Falando nisso, treinamento, o que você achou dessa semana de treinamento? O treinamento, assim, é muita informação, mas né? Bastante. É isso, é afiar o machado, né, isso. que eu falo. Então, a gente estudar agora, mas eu acho, o que eu acho de mais legal no modelo da Adonai? A gente teve uma parte teórica, que foi feita previamente, então isso já traz uma bagagem até para gerar as dúvidas. Sim.
E os 2 dias estando lá na ponta, vendo como a coisa acontece, colocando em prática o que a gente aprendeu na teoria. Então, acho que esse é o grande diferencial. E uma coisa muito legal a gente ver que a gente tem tanta oportunidade. Então, para a gente que veio do comercial, né, que quer algo que você busca empreender para dar certo, porque ninguém investe numa franquia para não dar certo, Exatamente. né? Eu vi assim um leque de oportunidades. Ótimo. E o portfólio de produtos da Adonai atinge grande parte da nossa sociedade. A gente pode oferecer, tem produtos para empresas, a gente tem produtos para pessoas físicas, para física, então é botar a mão na massa e vai acontecer. E você vai entrar agora, né, numa fase que você vai startar na sua franquia e é a época do plantio, né? É a época em que você vai botar a sua cara ali, vai apresentar a Dona RH e vai começar a divulgar isso e vai começar a plantar, né, as sementes em cada lugar que você for, dizendo, olha, eu estou aqui, a Dona RH está aqui, existe, pode te ajudar. E o legal que você falou do nosso leque de produtos, né? A gente atinge quase todas as dores que um empresário tem. Se o empresário tem uma dor na parte contábil, a gente tem um suporte contábil. Se ele tem uma dor na parte financeira, a gente tem um serviço de BPO financeiro para auxiliar aquele empresário que às vezes ele faz tudo, né? Ele vende, ele atende balcão, ele serve mesa, ele lava a louça, ele faz tudo. E ele não tem o tempo de cuidar das finanças. E às vezes é aquele empresário que sempre atrasa um boleto, que sempre se perde na hora de fazer. Acaba pagando juros porque atrasou o boleto. Não sabe quando vai ter dinheiro na conta ou não. Então a gente tem um suporte financeiro, suporte jurídico, porque às vezes ele pode acabar tendo algum problema de algum processo trabalhista, alguma coisa, e ele não sabe nem com quem contar. A Dona RH também está lá, além da parte das contratações. Então vê que a gente consegue atingir dores e inclusive que às vezes nem o próprio cliente sabe que tem. Exatamente. Às vezes ele sofre com um mau fornecedor, né, de algum desse serviço, mas ele está tão acostumado e acha que é aquilo que ele tem. E às vezes ele não busca também saber a procedência dos fornecedores, dos colaboradores da empresa dele. Também. E a gente tem um serviço que resolve isso. Que também consegue que traz segurança, isso. né? Exato. Então, essa é a parte interessante, é saber que nós estamos no mercado para solucionar dores e resolver problemas de clientes e ajudar toda a parte social, primeiro emprego, né? E uma coisa que eu queria comentar contigo, né? Você agora está tendo uma visão de empreendedora, de dona do seu negócio. Sim. Né? O que esse treinamento que você teve essa semana abriu a sua mente na parte da gestão da sua empresa? Porque uma coisa é você atuar ali no campo, fazer as vendas, mas você sabe que você tem uma empresa nas mãos. Sim, então, sim. o que esse suporte que nós fornecemos para você essa semana te ajudou na visão de empresária? Olha, eu acho que teve vários fatores, várias coisas que foram faladas. Algumas eu já sabia, porque apesar de eu ter era CLT, eu tinha uma mentalidade empreendedora. Então eu sabia, eu já empreendi em coisas como o Boticário, por exemplo, né? E a gente sabe que a gente não pode misturar recursos, né? De empresa com... você tem que separar as coisas. E a gente sabe também que, como qualquer franquia, tem um tempo de payback, né? Do próprio negócio se pagar. Então, você tem que estar preparado para isso também. Então, esse treinamento dessa semana falou sobre gestão financeira, né? De como o empresário... eu tive esse suporte também de como administrar o meu negócio, né? De como separar as coisas, que eu acho que é o principal. Porque senão você não vê. E aí você acha que o negócio não está dando certo, é porque você simplesmente está misturando tudo, né? Então, a gente tem que ter tudo certinho, né? Tudo separado. Então, com certeza, ajudou. Tinha algumas coisas que eu já sabia, mas sempre agrega porque é um negócio diferente, existe uma forma de comissionamento, existe... Né, que, aliás, né, também parabenizei a forma de como as coisas são... separadas no comissionamento, é muito legal para a gente que é franqueado. Sim. Inovador. Eu que vim de uma franquia, vou dizer que aqui vocês estão... Dá para dar consultoria. Legal. Muito legal mesmo, né? Porque tem um pessoal aí que está um passo atrás, pode ter certeza. Com certeza. Até uma dica, acho que vocês deveriam divulgar isso mais quando for falar sobre a franquia, tá? Com certeza. Porque para o pessoal que está assistindo e não sabe esse procedimento, existe um processo padrão, né, no start de um franqueado. Então, a partir do momento que você decidiu fazer parte, né,
dessa parceria com a Dona RH, de investir em uma franquia, existe um processo de treinamento. Foi o que a Lê já comentou. Treinamento online para já preparar você, para que você entenda um pouco da empresa, sobre vários setores e vários assuntos, né, vários módulos nesse treinamento online, Sim. setorizado por fatores importantes da empresa. Assuntos diferentes, primordiais. Né? E depois desse treinamento, o franqueado vem para uma semana presencial aqui na nossa unidade de Campinas, na matriz da Dona RH, para esse autodesenvolvimento, para colocar a mão na massa e para entender como que funciona todos os setores em geral. Você vai atuar, por exemplo, no SDR, você vai atuar no departamento pessoal, fazendo contrato e rescisão, recrutamento? Não, mas é importante saber. É importante, muito importante, para você entender a rotatividade, o fluxo e o cronograma da empresa, de entrega, de prazo, de entender o que você vai levar para as pessoas, né? Porque se você, a partir do momento que você entende, você consegue saber o impacto que tem, o impacto que já comentamos. Sim. Referente a isso. Até porque você vai estar de frente com um cliente que, por mais que você faça uma parte do processo, se você souber todo o processo, você traz segurança. Você vai saber dizer para o seu cliente, olha, então daqui em diante vai acontecer isso, nós vamos abrir a sua vaga, nós temos uma equipe que fica na nossa matriz, ela que vai cuidar da confecção do seu contrato, toda a parte financeira. Então, você traz uma segurança para o cliente e o próprio conhecimento daquilo que você está vendendo, não só do produto, mas de tudo o que está por trás do produto. Sim, né? sim. Porque você chegou no cliente através de uma ligação que uma equipe comercial interna fez, né? O SDR fez. Então, foi o primeiro start. E depois ali com o cliente você consegue organizar as ideias dele e explicar como que funciona a empresa. Sim, né? falando sobre Start SDR. Para quem não sabe, nós temos um setor único e exclusivo de SDR, um suporte para a matriz e para os nossos franqueados também. Com certeza. Então, esse SDR é um momento de prospecção, primeiro contato com o cliente, esse suporte para vocês de agendar as visitas, as reuniões presenciais ou online, para que o time de comercial dê continuidade. Né? E o que você achou do SDR? Eu achei ótimo. Eu não conhecia, aliás, esse serviço. A gente não... Na última franqueadora eu não tinha isso lá. E eu achei assim... Eu já venho com um mercado. Mas para quem não tem nenhum mercado, é uma excelente oportunidade, né? É para começar mesmo o negócio. Eu já faço parte de grupos de empresários, né? Então, que eu já fazia mentoria, preparava candidatos para esses empresários. Então, eu já tenho esse mercado, né? Que eu não... Você tem uma carteira, né? Já tenho uma carteira. Eu participo de um grupo de empresários com mais de 100 empresários na minha região. Então, assim, o que está me encantando é porque eu tenho produtos na Adonai que eu não tinha no que eu fornecia para eles. Legal. Né? Então, assim, eu tenho um leque e eu não tinha estágio, por exemplo. Então, que é o nosso carro-chefe aqui. O que eu preparava eram profissionais, fazia o link, e aí, mesmo sendo pedagoga, eu não aplicava nenhum teste de comportamento. Então, assim, né, não tinha esse diferencial que a Adonai tem. Então, e outros serviços que eu não fornecia. Então, a questão da contabilidade que você colocou, telemedicina, né, telemedicina. Que foi o motivo também de eu ter decidido por aqui, porque as outras franquias que eu consultei não tinham esse plus. E a gente sabe que tem muito empresário que não consegue nem pagar o seu próprio convênio. Quanto mais oferecer um convênio para os funcionários. Né? Então, e hoje a telemedicina, depois da pandemia, é algo legal, é algo legal no sentido de legalização, né? Então, é uma grande oportunidade dentro do portfólio. O mercado aceitou a telemedicina como uma ferramenta por trazer solução. Sim, eu mesmo uso porque a gente não tem tempo e às vezes você vai no médico, você sabe, tem coisa que você tem que ele não vai precisar tocar em você. Né? É só você falar o seu relato, você só precisa de que seja um profissional da medicina. Sim. Né? E aí a telemedicina... Então, assim, existem vários produtos no portfólio que eu posso oferecer para minha carteira, né, de clientes que eu já tinha. Então, falando do SDR, claro que qual que é a diferença do SDR, eu acho, para mim, como franqueada, considerando a minha realidade? Eu vou falar os bairros e a região que eu quero atuar.
E aí o SDR vai trabalhar em cima dessa região. Sim. Né? Então, hoje eu tenho um hall de empresários, que eu já faço parte, que eles estão distribuídos Em regiões em regiões. específicas. Mas, por exemplo, se eu chegar para o SDR e falar, eu quero em tal região, eles vão ligar ali, e ali eles vão conseguir as 6 visitas, 10 visitas, Captações quantas eu quiser, uma atrás da outra no mesmo lugar. Né? E aí eu estou tendo a oportunidade de levar esse serviço para as regiões próximas, né, ali dentro do meu contexto geográfico. Né? Com certeza. Então, eu acho que, sim, SDR é uma tremenda ferramenta, é um tremendo serviço que vocês oferecem para o franqueado, principalmente para quem está vindo do zero, que não tem nada. Legal. Né? E é difícil porque quando a gente começa essa parte comercial, nem sempre você consegue falar com o tomador de decisão nas empresas. Se você chega num restaurante e fala assim, eu quero falar com o dono aqui, às vezes ele nem está, porque às vezes ele cuida de outros negócios, né? Ele tem mais de uma unidade, então às vezes ele nem fica no local. O acesso é restrito. É restrito, não é Sim, qualquer pessoa que vai não chegar, é. eles vão liberar, e eles às vezes nem passam nem contato, né? Mas quando a gente liga antes, quando a gente tenta um contato antes, a gente consegue colocar os vendedores, né, os gerentes de conta, dentro da empresa, falando com a pessoa responsável e o decisor pelas contratações. Então, esse é um diferencial, né, Sim, da equipe de SDR. Claro que o SDR não vai fazer todo o trabalho, né, mas é o start, é o primeiro passo, é te colocar num lugar e dali para frente, dentro da empresa ou naquele bairro específico, o vendedor também consegue desenrolar, né, com outras visitas e outras oportunidades. Né? É um processo. E também alguns empresários, até clientes da Adonai, né, parceiros da Adonai, que tem esse suporte, já vieram conhecer o SDR da matriz. Sim, Para exatamente. entender como funciona, para implementar no próprio negócio, esse time de prospecção, esse suporte, que é onde tudo começa. Sim. Então, assim, toda empresa vende. Toda empresa vende. Mas o que já é um outro assunto. Tempo, serviço, produto. Então, esse setor é primordial. E os outros setores, como que foi a sua experiência? Foi muito bom, né? Eu passei por recrutamento, passei por DP, eu vi como tudo acontece em todas as áreas mesmo, né? Aqui na Matriz. Tive acesso a tudo, né? Reunião com marketing, né? Como funciona o uso da marca. Então, o treinamento de uma semana realmente é intenso, né? E não são só esses 5 dias, né? Que a gente veio de 40 horas de treinamento teórico, né? Então, mas é isso, gente. Eu acho que eu tenho um diferencial, que eu tenho espírito de aprendiz. E eu acho que a gente tem que estudar. Uma ótima Tudo que você vai fazer, às vezes a gente escuta muitos empresários, pessoas que não deram certo, mesmo CLT às vezes não dá certo, porque não se dedicaram a estudar sobre aquilo que estão fazendo. Né? A gente sabe que quando você tem a informação, a gente falou aqui também, a gente leva a informação para o empresário que ele não sabe. Às vezes ele precisa de uma mão de obra lá e ele fica sozinho, sem resolver, perdendo venda, porque ele não sabe que ele poderia ter um estagiário lá, com baixo custo, e realizando um sonho, que é o primeiro emprego, né, do estagiário. E a mesma coisa com a gente. Você empreendeu, você tem um negócio, você tem que estudar sobre aquilo. E eu sempre tive esse espírito de aprendiz, sabe? De ir atrás, porque a informação é o segredo. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que conhecer, Para que eu vou ficar sofrendo se eu tenho alguém que já trilhou aquilo, que já fez? Eu acho que esse é o grande diferencial da franquia também. Você está comprando um modelo de sucesso. E é só seguir, é só fazer. Né? Então, eu que já vinha desse ramo, sei o quanto é muito mais fácil. Mais fácil no sentido de você ter algo já desenhado. Mas não é fácil deixar acontecer, porque não vai acontecer sozinho. Exato. A gente que vai fazer acontecer. Existe constância, dedicação. Tem uma diferença assim, né? Toda empresa ela tem 2 pilares muito fortes, que são pessoas e processos. 2 pilares essenciais, porque os processos fazem a empresa funcionar.
né? A parte da venda, a parte administrativa, tudo. São processos. Só que as pessoas fazem os processos funcionarem. Então, uma franquia é o quê? É uma empresa que já tem processos prontos, consolidados, que é só a pessoa aplicar. Só que quem tem que aplicar? A pessoa. A pessoa. Então, Sim. o principal diferencial de uma empresa para dar certo, uma empresa consolidada, é a pessoa. Sim. Porque o processo está pronto. Sim. Alguma adaptação, alguma coisa ou outra é realizada, ok, mas quem faz o negócio funcionar é a pessoa. Sim. É a mentalidade, é o empenho, é o desempenho, é a dedicação. Igual você falou assim, eu tenho que estudar agora sobre o negócio para ser realmente uma profissional, uma sim. conhecedora do que eu estou vendendo. E quem vai fazer a diferença é você. Exato. E talvez esse fator tenha sido até algo que te influenciou de virar essa chave de CLT para abrir um negócio. Exato. Porque você viu... Potencial. Opa, exatamente. Sim, essa sim. oportunidade está aí. Então, você Sim. viu a vantagem, você entendeu, você estudou e você colocou em prática. Está Sim. colocando em prática, né? E Isa, eu acho que tem um ponto importante para quem está assistindo, né? E às vezes está nessa dúvida de CLT para empreender. Abre uma empresa ou não. Empreender numa franquia. Eu passei 22 anos dentro de uma empresa e eu tive uma trajetória de sucesso lá, né? Consegui ter cargo de gestão, mas o ir além não dependia só de mim. Então, por mais que eu estudasse, por mais que eu me desenvolvesse, por mais que eu buscasse, eu dependia também de decisões superiores. Aqui não. Empreendendo numa franquia, você depende só de você. O céu é o limite, né? Então, você começa com uma franquia Smart, como eu estou começando, uma franquia onde sou só eu no negócio hoje. Amanhã o negócio crescendo, eu vou para Master. Depois, crescendo, posso ter funcionários, posso ser a CEO da minha empresa. Então, assim, hoje é algo que depende só de mim. Eu não preciso depender de decisões que, às vezes, por mais que muita gente passa por isso, né? Se desenvolve, estuda, faz, mas e às vezes não é nem culpa da empresa, às vezes você não tem uma estrutura para a pessoa subir, né? Então, eu acho que esse é o grande Divisor de águas. assim. divisor de águas. E quando a pessoa, né, pensa, porque às vezes a gente pensa assim também, eu nunca pensei assim, mas tem algumas pessoas que são CLT que pensam assim, CLT é estabilidade. Você não tem estabilidade como CLT. Jamais. Você não tem, porque depende da decisão. Preciso demitir. Você vai ser demitido, acabou. Por melhor que você seja, às vezes o empregador nem quer te demitir. Exato. Mas ele precisa, porque ele precisa de um número. Quando você tem uma franquia, você é empresário, isso não vai acontecer. Se você fizer certo, lógico, existem regras do negócio. Isso também é importante saber quem vai empreender numa franquia. A gente tem regra de negócio, a gente tem regra, marca a gente tem uma estruturada. marca, né, que a gente representa. Então tem cuidados que você tem que tomar para que você não perca a concessão da franquia também. Claro. Com certeza. Mas é o teu negócio, você fazendo a coisa do jeito que tem que ser Sucesso. e trabalhar, acabou, não tem para ninguém. E você tem um suporte por trás disso. Por mais que às vezes você tenha dúvida em alguma coisa, não sei como fazer, como agir, você tem um suporte Sim. de uma empresa que já está consolidada e vai conseguir te orientar. Olha, nesse caso você vai agir dessa forma porque nós já temos o know-how dessa situação e a situação indicada ela é Sim. resolvida dessa forma. E a questão é mentalidade, né? Falando sobre mentalidade, essas crenças que às vezes acabam sendo limitantes, né? Sim. Como que foi na sua família mesmo? Como que é na sua família essa questão de empreender, esse incentivo, esse apoio e alguma crença que já ocorreu? Olha, da família mesmo eu nunca tive apoio, porque meu pai, sou filha, né, de um ferramenteiro, né, minha mãe dona de casa, então meu pai tinha uma mentalidade, o pessoal mais antigo tinha essa questão da estabilidade, então assim, a questão do empreender não foi dos meus pais, não foi, mas o meu noivo hoje sempre foi empresário, né, e eu já vinha fazendo consultorias, então assim, a gente abre a cabeça, né? E ter trabalhado numa franqueadora
durante muitos anos, eu tinha contato, treinava os empresários também. Então, a gente via que a pessoa tinha, o profissional, o empresário, ele tinha sucesso, né? Ele fazia o tempo dele, ele não tinha teto, né? Os objetivos eram único e exclusivamente dele, ele não estava ligado ao objetivo de nada, nem de ninguém, nem na decisão de ninguém. Então, vou dizer que o espírito empreendedor e essa cabeça de dono que eu tenho não veio dos meus pais, mas veio já de uma construção, de algo que te incomoda, né? Você estava trabalhando, mas você estava incomodado. Comodidade, exatamente. Comodismo. De você estar em algo que assim, não gosto da minha realidade, tá? Mas o que eu vou fazer para mudar a minha realidade? Exato. Essa questão. E até um incentivo para quem não tem esse suporte também, esse incentivo em família. Sim. Que é possível você sair da curva. E você sair da curva, às vezes para a pessoa pode ser, nossa, uau. Principalmente para essa questão de mentalidade de CLT. Nossa, não, cadê a estabilidade? Sim. Cadê aquela certeza? Então, Sim. isso tem um impacto muito grande, mas também pode ser um incentivo para quem pensa em abrir um negócio e tem essa crença imposta por uma família ou por pessoas que influenciam no seu cotidiano. Sim. Você tem na sua família referências de empresários? Tenho o meu noivo, né? Seu noivo. Meu noivo que já foi lojista, né? E hoje ele atua, também não é CLT. Mas eu acho que a minha grande inspiração são esses empresários desse grupo que eu participo. Ótimo. Né? Que legal. Eu vejo histórias lá maravilhosas e assim, eu sempre fui convidada para esse universo, né? Parece que tudo tem um propósito mesmo, Sim. né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim, eu convivia com eles, né? E quando eu falava que eu estava numa empresa, que eu era funcionária, que eu era gerente, eles falavam, mas Ale, não tem nada a ver com isso. Você tem que estar no comercial. Você é comercial puro. Você tem que ter o teu negócio, né? Então, eu ouvia isso desses empresários também. Então, eu acho que a grande referência para mim é esse grupo. Ótimo. Né? E um grupo de profissionais éticos com valores cristãos também, né? Então, que é um grupo, né, da igreja que eu frequento. Sim. Então, eu sei que eu estou muito encantada, eu estou muito feliz. Eu estou vivendo hoje aquilo que eu sonhei durante anos. Olha só. Porque às vezes você você fica muitos anos como numa empresa. E aí você cria vínculos, né? Até com o negócio mesmo, Sim. né? Como que você deixa, Sim. como que você sai, né? Parece que faz parte de você aqui. Né? Já tinha Depois de quantos anos? 22 anos. Depois de 22 anos. Então, assim, você cria... Como é que eu deixo isso, né? Como que eu deixo isso para trás, né? Então, eu acho que isso é muito libertador também. Eu fiz um post ontem falando sobre isso, né? Um story, né? Falando sobre isso. Que eu estou vivendo hoje o que eu sonhei lá atrás, sabe? De me desprender desse universo preso, CLT, Sim. sabe? Limitante. Limitante, essa é a palavra, limitante. Então, eu estou muito feliz, né? Estou com muito gás, com muita vontade. Isso que você falou ajuda muito, né? Sabe aquela famosa frase que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos? Você estava convivendo com pessoas que estavam num outro nível de ação e atuação, mentalidade, e você estava ali tentando se encaixar. Então, você visualizava neles aquilo que você queria para você. Então, a convivência, Sim. a proximidade, o que eles faziam, você desejava. Então, você queria entrar e fazer parte daquela média também. Sim. Aí, agora, quando você voltar para esse grupo, opa, agora já volta diferente. Que agora você já está no mesmo nível de mentalidade, de alvo, de objetivo, de empreendedorismo. Então, a convivência que você teve te lançou para esse ponto que você está agora. Assim como uma pessoa também, se ela conviver com pessoas que são só CLT, conviver com pessoas, às vezes, que são funcionários públicos, a gente não está falando que é certo, que é errado. Não. Porque tem coisas que funcionam para uns, que a gente já Sim, sabe, Não é que uma não vão funcionar receita para de todos. bolo. Exato. Você escolhe se você quer isso pra Sim. sua vida ou não. Tem pessoas que vão se dar muito bem no meio CLT, tem pessoas que vão ser funcionários públicos a vida inteira e vão, né, se aposentar nisso, e para elas está tudo certo. A gente não está Sim. falando de certo ou errado, a gente está Sim. falando de alvos e objetivos. Sim. Exatamente. E aí, só complementando o que você falou, tem uma frase, eu sou a pessoa das frases, tá?
que eu gosto muito, que a oportunidade é uma mulher com cabelo só na frente. Sim. Se ela passar, você não pega mais. Você não pega mais. E isso aconteceu comigo algumas vezes. Eu recebi propostas para ir para outros segmentos e não queria deixar 18, 20 anos para trás, 22, porque é uma decisão muito difícil, né? E aí, mesmo lá, que tinha área comercial, eu fui convidada 3 vezes para ir para a área comercial. E aí você fica, vou, não vou. Quando eu quis, aí já não era tão simples para ir. Então, eu tive que realmente sair e buscar. E, como tudo tem um propósito, vou atuar na área que eu sempre gostei, que é lidar com pessoas, desenvolvimento, que tem tudo a ver com a minha formação. Sim. Então, não era para ser. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é porque, às vezes, a gente não pode demorar para tomar decisão. Esse incômodo que tem na gente de mudar a nossa realidade, que só depende da gente, tem que ser na hora que incomoda. Porque amanhã a gente pode não estar mais aqui, como aconteceu com a minha irmã. Né? Então, eu virei muitas chaves profissionais, pessoais, depois da perda da minha irmã. Porque a gente tem que ser feliz hoje. Tem que ter sucesso hoje. Se só depende de você, é hoje. Você não tem que estar na mão de ninguém. Então, que bom que eu tive uma nova oportunidade. Sim. E melhor do que a do passado, né? E tem a questão também de você sair do ambiente. Porque às vezes você está tão ali vivendo, tão naquela bolha, que você não consegue pensar fora da caixa. Aí o fato de você conviver com outras pessoas, de você conhecer novas oportunidades, já é suficiente para te encorajar. Olha, não tá tudo bem você não se sentir bem no lugar, mas também você precisa você tem que mudar. Buscar soluções. Eu, como mentora de LinkedIn, uma das coisas que eu sempre falei para os meus mentorados, que a carreira, ela é nossa. Né? Você pode estar numa empresa, você pode querer galgar várias coisas, ela é nossa. Se não teve oportunidade, você tem que sair. Não dá para ficar esperando a vida inteira, Exato. Principalmente porque hoje tudo é muito dinâmico. Né? Então, eu comecei a praticar em mim aquilo que eu falava para os meus mentorados. Sim. A carreira é minha, então para que eu vou ficar? Para que eu vou me prender? Né? Então, que bom que eu tive essa nova oportunidade, né, de fazer algo que... E aí, sentindo os 2 dias na ponta lá, meu olho brilhou, eu fiquei... Imagino. Quem vê os meus stories lá, que eu fiz alguns... Porque a gente não consegue... Eu não costumo escrever muito. Eu costumo mandar áudio ou falar, porque o brilho no olho não tem como você simular. Né? O brilho no olho... Quem viu... Eu recebi vários feedbacks depois, né? Ale, você está tão feliz. Nossa, você está tão diferente, né? É isso, né? Então, a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente quer, e o resultado vai vir. Eu não tenho dúvida. Ótimo. Com certeza. A gente falou agora de ambientes, né? Mudar de ambientes. O ambiente, ele nada mais é do que um teto que ele te limita. Certo? Nós estamos aqui gravando um podcast e estamos debaixo de um teto. Como que eu faço para mudar, para ir para um lugar que tem um teto mais alto? Sai do ambiente. É simples. É isso aí. Isso aqui, às vezes, é uma mentalidade travada, realmente. Não, eu estou aqui, mentalidade escassa. Eu não saio daqui, eu não mudo. Mas é só você mudar de ambiente. Vai para um teto maior. Né? Sim. E aí você alcança coisas maiores. Eu também gosto muito de frases, né? Então, eu gosto muito daquele versículo, né, em Romanos 12:2. Não vos conformeis, né, com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso aí. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você inverter o versículo, você só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não se conformar. Exatamente. Ou seja, é só para os inconformados que a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus acontece. É só para os inconformados. Então, você já está na fase dos inconformados. É isso aí. Né? Que legal que você tem essa visão de esse autoconhecimento, de saber que é isso que você gosta, que é isso que você quer, que é isso que te motiva, que está alinhado com o seu propósito de vida. Isso é primordial, porque realmente tem um impacto muito grande. E também não só na sua vida, na sua carreira, na sua vida profissional. Existe... um equilíbrio, mas também uma influência nisso. Porque se você está realizado em uma área, consequentemente isso vai influenciar também para outros setores da sua vida. Sim, sim. E o trabalho, seja ele qual for, ele tem muita influência no nosso estado emocional. Tem gente que acha que é o contrário, mas na verdade não é.
Então, hoje existem trabalhos que adoecem a gente, Sim. né? Então, é por isso que é tão importante fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, porque você vai ter sucesso, né? Então, eu penso que eu estou vivendo, e eu falei isso ontem no meu story, o melhor momento profissional. E eu nem Ótimo. comecei ainda. Pois é. Já começou assim, já tá preparando o terreno, entendeu? Né? Então, assim, vejo oportunidade em tantas coisas, né? Então, quando eu tomei a decisão de vir para cá, a telemedicina foi um dos produtos, porque eu sei que é uma dor, né? Muitos empresários não têm, e as outras consultorias que eu vi como franquia não tinham, então, é um monte de coisa, o nosso portfólio tem muita É coisa. incrível, né? Falando sobre... Quer falar? Não, pode falar. Falando sobre a sua jornada, né? Desses anos que você passou na outra empresa, na sua jornada de autodesenvolvimento mesmo, no quesito da sua carreira, qual que foi o maior desafio que você enfrentou nesses anos? Eu sempre trabalhei dando suporte na área comercial, né? Na área de franquia. Só que teve um dado momento que eu mudei de área, fiquei no back-office, na parte de números, né? E assim, é meio... Aí Gardner, citando Gardner aqui das 7 inteligências, né? Inteligências múltiplas, né? Ele fala que quem é criativo, comunicativo, vai ter dificuldade com o número, porque é racional, né? Natural. 2 mais 2 é igual a 4. Para quem é criativo, Pode comunicativo, ser pode ser qualquer Pode coisa. ser o que ele quiser. Pode ser até um X, Pode. né? Se ele quiser um X, um Pode, Y, né? com Pode certeza. ser um desenho. Então, assim, Tanto faz. meu perfil comunicativo, né, influente, então assim, tinha uma certa dificuldade com números. Então, Inteligência. o maior desafio é isso, eu sempre te dei suporte para a área comercial, então, sempre comunicativa, né, então, falando lá de Gardner, né, das inteligências múltiplas, ele fala que quem tem a comunicação como seu principal, né, perfil, traço, né, de personalidade, vai ter dificuldade com números. E aí eu fui para back-office, para lidar com números. E aí o espírito de aprendiz acaba ajudando nisso. Aí eu fui estudar sobre dashboards, KPIs, né? Mas foi desafiador, mas eu encarei, né? E aí tive a maior nota de avaliação de desempenho por causa disso, porque todo mundo sabia que eu era um perfil totalmente diferente e eu fui estudar e conseguir ajudar a área com isso. Adaptou o perfil. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse foi o meu maior desafio, né? Mas os desafios, eles são, eu acho que eu também falo sobre isso. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Ou meio vazio. A quantidade de água e o copo vai ser o mesmo. Cabe a você ver, né? Se ele está meio cheio ou está meio vazio. Eu tenho isso dentro de mim, que sempre há uma oportunidade, né? Então, quando eu fui convidada para ir para back-office, eu vi como uma oportunidade, mesmo não estando mais lidando com a área comercial, que era o que eu mais gostava, né? Então, e consegui ter bons resultados lá. E é isso, acho que a gente tem que buscar. Sim, com certeza. E você falou sobre área também, eu até lembrei de uma questão que aconteceu comigo. Por exemplo, aqui na Dunai, eu entrei, já fui da SDR, já fui de vários setores. Vários setores. E um dos setores que eu já fui foi recrutamento e seleção. Só que assim, eu não me identifiquei nada com recrutamento e seleção. Não tinha paciência nenhuma. E aí foi engraçado, porque assim, sobre externalizar isso, né? Porque eu sou muito comunicativa. Então, assim, quando eu passei a trabalhar no recrutamento, eu fiquei um pouco triste até visualmente, assim. Tipo assim, eu fiquei, tipo, sabe, quando você ficava mais pra baixo, mas, tipo, Sim. sabe, mas... tá, tem que trabalhar, ok, tudo bem, meio desmotivada. Sim. Isso foi visível. Tanto que até a Jéssica, que é do comercial, a Jé, ela falou assim, nossa, o que tá acontecendo com você? Tô te vendo tão triste. E isso tem um impacto direto na sua vida. Então, assim, depois que eu entendi que não tá tudo certo, né? É que a falta de resultados, né, nos traz um desânimo, né? Porque imagina assim, é uma obra das suas mãos, né? É o que está na sua mão de fazer, é uma responsabilidade sua. E você vê que não está dando certo, isso traz um desânimo, né? Sim. É natural.
Mas por isso que é essa questão de se conhecer. Eu, por exemplo, eu Sim. já fui vendedor. Né? E hoje eu sei que com o meu perfil comportamental, e não que a gente não possa aprender. A gente tem exemplos de pessoas, só que às vezes é um Até pouco... você mesmo que buscou Exatamente. aprender. Sim. Só que tem pessoas que às vezes levam mais tempo para aprender algumas coisas, né? E aí quando eu trabalhava numa empresa na parte de vendas, eu até fui desligado da empresa, o meu gestor, quando ele foi me desligar, eu perguntei para ele, olha, que conselho que você me daria, né? Agora que eu estou sendo desligado, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Exatamente. E aquilo também virou minha chave. Eu falei, cara, faz sentido. Eu fazia algo todos os dias e eu também não era feliz, não estava engajado naquilo. E aquilo me motivou hoje a fazer o que eu faço, uma das coisas que eu faço, que também é lidar, é treinar pessoas a estar com pessoas, porque isso eu sou apaixonado em fazer. Né? É aquela velha questão de propósito, né? O que você faria para as pessoas, até mesmo de graça? Porque você veio ao mundo. Exatamente. Né? Exatamente. E aí isso traz a motivação. Então é muito bom entender isso e a tempo. Para Sim. você não perder muito Exato. tempo. E falando sobre fazer de graça, eu tenho um projeto de mentoria que lida com pessoas, desenvolvimento de pessoas, para quem não pode pagar. Então, assim, é algo que eu já fazia de graça e agora eu vou fazer de forma profissional, Exato, né? exato. Para resolver os problemas dos nossos clientes. Mas falando sobre também perfil, eu li um livro, Descubra Seus Pontos Fortes, né? Que ele também traz lá um testezinho para você descobrir qual que são os seus pontos fortes, porque a gente é ensinado a tentar desenvolver aquilo que a gente é ruim. E, na verdade, a gente tem que potencializar Que é bom. aquilo que é bom. Claro. Então, hoje, estou até arrepiada falando, porque hoje eu estou podendo potencializar aquilo que eu sei que eu sou boa. Ótimo. E aí, Isso é transformador. falando do desafio, né? De lidar com números e tal. Foi bom aprender? Foi bom no sentido, eu sou capaz, eu Exato. posso. Se eu quiser, eu faço. Ótimo. Mas não é isso que me faz feliz. Exatamente. Exato. Sim, Isso é visível porque você vê, por exemplo, hoje já é outra realidade. No recrutamento eu não me via feliz, eu tava, tipo assim, totalmente deslocada. Mas que, por exemplo, hoje você já fez um comentário sobre você notar essa questão de diferença em ver que eu gosto do meu trabalho, por exemplo. Sim. Então você vê que é uma diferença Eu acho assim, que drástica. o principal sentido da vida é você acordar e saber o que você tem que fazer e com alegria. E com Hoje alegria. eu tenho que trabalhar, sim. vou trabalhar com alegria. Eu tenho que fazer isso, vou fazer com alegria. Porque você sabe que você está fazendo o que você ama e está sendo útil Sim. para outras pessoas, né? Um dos principais valores da Dona RH é a fé. Né? Acho que isso também foi uma das coisas que talvez tenha te chamado a Com atenção, certeza. né? Porque hoje a gente sabe, né? A fé é quando você não consegue ver, mas você sabe que vai dar certo. A firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam que Você aconteça. espera que aconteça. E olha só que interessante, né? Qual que é o maior oposto da fé? É o medo. Se você parar para pensar, qual que é a definição de fé que você falou agora? Firme fundamento. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. O medo não é a mesma coisa? É, O medo é a mesma Exato. coisa. Você não enxerga. Você não É enxerga, o que mas você você tem falou certeza sobre o que vai copo de acontecer. água. Você não. cada um tem Eu o não seu- ando de avião porque eu tenho medo. Por quê? Porque você tem certeza que se entrar no avião, o avião vai cair. É um bem firme isso. fundamento que está na sua cabeça de algo que você não está vendo, mas que você espera que vai acontecer. Então, a fé e o medo são opostos. Sim. Então, só que é a gente que escolhe o que a gente vai seguir. E o que exatamente. vai reger a nossa vida. Ou é o medo, Sim. ou é a fé. Exatamente. Porque a intensidade é a mesma, só que um é para aquilo que você não quer e outro é para aquilo que você quer. Tudo que você foca expande. Exato. Então, E tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Bota o pé que o chão vai aparecer. É assim. É isso. Porque você transmuta do medo para fé. E aí você vive em fé. E é o principal valor nosso da Donai. sim, É com mesmo certeza. você começar agora olhando aqui, ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Sim. Eu tenho certeza que vai acontecer. Ou eu posso não ter vendido hoje, mas amanhã eu vou vender. Sim. Eu posso não ter feito uma reunião boa hoje, mas amanhã a reunião vai ser boa. É Sim. isso. E todos os dias ser pautado em fé. E fazer a sua parte, né? Claro. Porque tem que fazer. Não dá pra... Fé sem ação É não morte. adianta Exato. nada, né? Que ajuda, Não que adianta. ajuda, que ajuda. É. Aí aparece uma oportunidade. Tem que trabalhar, tem que colocar a mão na massa. Com certeza. E falando sobre fé, assim, o que você achou da primícia? Eu amo e vou... A gente Desse já, hábito eu que nós já temos fazia aqui, né? na minha vida, né? Legal. Na minha vida eu já fazia. Mas não voltada ao negócio. Lógico que a gente faz aquela oração, pedindo para Deus abençoar, né? Mas eu achei também algo muito bacana de se fazer no negócio, sabe? De você
implementar isso, porque às vezes as pessoas não fazem e elas nem sabem que isso é uma possibilidade. Pode não fazer, óbvio, pode não fazer, não é obrigatório, mas é aquela certeza que quando você ora, quando você pede, você sabe que Deus está te ouvindo. Então, você vai fazer a tua parte, você sabe que as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Mas você entregou aquilo, né? Então, você descansa, você faz a sua parte e descansa. Então, eu gostei muito, é algo que eu vou implementar para o negócio. Ótimo. Que Ótimo. legal. E você já tinha visto alguma empresa que tinha... Não, Nunca chegou a nunca. conhecer. Nunca tinha visto. É, mais um diferencial também, né? A gente entende, né? O nome da própria empresa é Adonai, né? Uhum. Adonai é dono, mestre, né? Uhum. E aí, em uma época, né? Eu e o William, né? Já estou há 8 anos, né? Na Adonai RH. E a gente estava conversando sobre isso, né? O que a gente poderia fazer, até mesmo para honrar mais a Deus, né? Sim. E aí foi que foi pensado na Primícias, né? Porque é o primeiro horário do primeiro dia da semana, Sim. como uma entrega, como uma oferta, Sim. né? Assim como na própria Bíblia, né? Nós tivemos a oferta de Caim e Abel, né? Mas a oferta do seu melhor. Qual que é o seu melhor? É aquele horário que você está ali, você chegou, você está ativo, Sim. é o primeiro dia da semana, então vamos entregar para Deus, Sim. né? Vamos Sim, oferecer para toda Deus honra esse e glória a momento, Deus, né? Exatamente. Perfeito. Exato. E o que você espera para essa nova jornada que está começando? Que eu espero de mim, de vocês. Não, o que você espera dessa questão do seu próprio negócio mesmo, daqui a alguns anos? Como você Coisa se muito vê? boa. E eu vejo assim, o Adonai hoje, fiquei sabendo um pouco da história, da trajetória, né? Foi um crescimento rápido até, né? Ontem, conversando com a franqueada de São Paulo, a Master, mais do que eu, ela precisou ter muito mais fé no negócio do que eu, porque eu cheguei com tudo pronto, Sim, né? totalmente diferente. Ela lá, ela tinha 2 produtos na época, né? Então, e ela acreditou no Foi negócio. fiel. Foi fiel, tá muito bem, né? Então, assim, é um case de sucesso. Sim. Mas o que eu vejo? Eu vejo eu crescendo junto com o negócio, porque a Adonai, ela tem muito ainda para crescer. A gente vê, Que bom. né? Então, assim, o William traz pra gente, né, o que ele está fazendo. Então, teve o chat agora, né, com respostas automáticas. Então, eu vejo essa preocupação de modernização, de inovação. Os sistemas, né, são sistemas já estruturados. Então, o que eu espero, não sei se espero, mas que eu tenho certeza é que a gente vai ter muito sucesso junto. Com certeza. Tenho certeza. E qual conselho que você quer dar para o pessoal que está assistindo, né? Em relação a quem quer abrir um negócio, para a gente finalizar. Olha, o conselho é não ter medo. Eu acho que você tem que ter critério, mas não medo. Então pesquise, né? Porque eu acho que é importante se identificar. Talvez nem todo mundo tenha esse viés, né? De lidar com pessoas. Então, procure. A tua preocupação tem que ser qual negócio e não se eu vou ou não. Se eu vou dar conta ou não. Porque é um modelo pronto, é um modelo que você vai seguir. Às vezes a gente fica sofrendo anos, e aí sofrendo não porque as empresas são ruins, não é isso. Mas nessa briga interna mesmo de que eu quero mais, de que eu quero mais. E o quero mais, às vezes, não vai depender só de você. Então, faz algo que você goste. Sim. E vai para cima, porque nas empresas a gente se dedica tanto. Se a gente se dedicasse o Pois tanto é. que a gente se dedica nas empresas, num negócio próprio, Exato. né? Exato. Sim. Porque eu Com sempre certeza. nunca liguei pro horário, sabe? Assim, às vezes, eu já fazia mais de 15 anos pro cargo de gestão, não batia cartão. Mas na época que eu batia cartão, quantas vezes eu bati o cartão e continuava trabalhando? Falei, eu vou ficar brigando com a meia hora. Se eu falar pro meu chefe que eu tô aqui ainda, vai... Não. Continuava trabalhando. Então, assim, mentalidade de empreendedor. Sim. Sabe? Eu quero o resultado, eu quero acabar o que eu tô fazendo. Eu não quero saber Sim. do horário, Do né? horário. Então, eu acho que é isso, é ser feliz, não ter medo mesmo, porque se você trabalhar, se você fizer, o resultado vai ser bom.
A dica, eu acho, que é se preparar também financeiramente para essa transição. Acho que isso é importante, né? Porque leva um tempo para o negócio se pagar. Pode acontecer de se pagar logo no primeiro mês? Pode, não dá para dizer que não vai, né? Você pegar um empresário aí com 100 vagas de estágio, você vai pagar o seu negócio em um mês. Exatamente. Né? Mas a gente não pode levar isso... Negligenciar assim, esse suporte, esse planejamento financeiro, né? Que foi algo que eu fiz, né? Quando a gente conversou, que acho que é esse suporte também que vocês dão, do passo atrás. Tá, você chegou aqui, mas como que você chegou aqui? Quanto tempo você consegue se manter? Isso é legal, porque a gente sabe que uma franquia, como qualquer negócio, você for abrir uma loja, não é franquia. Você não vai vender tudo que você gastou no primeiro dia, no primeiro mês. Não vai. Tem um tempo, tem um processo para acontecer. Então, né? acho que resumindo, prestar atenção em qual negócio que você se adequa, né? Que você vai ser feliz fazendo. E aí a decisão vai ser só o negócio, vai sem medo, né? Que bota o pé que o chão vai aparecer, né? E se estruturar para essa transição. Eu acho que essa é a grande... primordial. É o grande primordial, porque algumas pessoas desistem por não ter retorno, às vezes no primeiro, Imediato. No segundo, no terceiro mês. E o retorno pode acontecer, mas não é certo. E às vezes você vai aprimorando a técnica. Acho que um ponto positivo, por eu já ter vindo de outro, eu sei que quanto mais você faz, mais você aprimora a técnica. Sem dúvida. Aqui a gente tem uma taxa de conversão de 6:1. Vai chegar um tempo que a pessoa caiu na sua frente, é 1:1. Você vendeu. Você já vendeu, né? Então, só que isso vai levar um tempo. É afiar o machado. Mas pode ter certeza que vai ser sucesso e as pessoas têm muita oportunidade de ser feliz fazendo o que ama, só dependendo de você. Acho que essa é a grande sacada. Com certeza. Ale, quero te agradecer. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Nessa semana de treinamento também. Desejo muito sucesso para sua vida profissional, sua vida particular também. Vai dar muito certo. Com certeza que você precisar, sabe que pode contar com todo o nosso apoio. Tem uma equipe preparada, só esperando você startar e a gente caminhar junto com você. Então, muito sucesso para você. Em nome de Jesus, já deu certo. Amém. Amém. Recebo. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.